Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem agora? Podem só confirmar aqui, estão escutando bem? Ah, agora sim? Maravilha, então. Beleza, obrigado aí por confirmar. Bom, então boa noite novamente a todos. Desculpa aí um delayzinho que a gente acabou tendo, mas agora estamos prontos aqui para começar. Primeiro, eu gostaria de agradecer de novo o Alfredo, o pessoal do IM Tech Day Academy, né, pelo convite para mais uma aula aqui, para a gente falar agora de Single Sign-On e MFA, né, MFA, dois assuntos aí bem interessantes, tem bastante coisa nova acontecendo, inovação. Estou super empolgado aqui com o material que eu preparei algumas coisas para mostrar para vocês. Tem bastante coisinha legal ali, alguns fluxos. A ideia é a gente mostrar na prática, né, como não sei quem acompanhou, né, mas fiz uma outra aula bônus aqui junto com pessoal também, e a gente passou por coisas práticas naquela oportunidade sobre IGA, né? E agora falar um pouco dessa parte de Single Sign-On e MFA. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Rondon, eu sou Head de Produtos na Coffee Bean. Coffee Bean é uma empresa na área de gestão de identidade e acesso, né, para aqueles que não conhecem também. É uma empresa americana, mas com uma atuação muito forte, né, no Brasil. E vai ser a solução que a gente vai usar aqui para mostrar umas coisas na prática, tá? A ideia é poder utilizar esse ambiente da Coffee para vocês verem como que alguns fluxos funcionam na prática, né, de single sign-on e de MFA. Mas vamos já direto para o assunto aqui, né, e para os conteúdos. Vocês estão vendo aqui a tela. No primeiro assunto a gente vai falar de single sign-on. Vou dividir em duas partes mesmo, né? Começando com single sign-on, depois a gente vai para MFA, mas vou relacionar eles também aí durante a aula. Então vamos já pular aqui para o conteúdo, que a gente tem bastante coisa para ver. Eu vou passar um pouquinho por uma teoria, tá? Talvez muitos de vocês já conheçam bem as questões de single sign-on, a ideia por trás, MFA também é uma tecnologia super conhecida, mas vai apoiar aqui para quando eu mostrar algumas coisas na prática fazer mais sentido. Então vamos começar. A parte de single sign-on, a gente tem aqui o conceito básico, tá? Um conceito que vocês conhecem também, né? Se você não qualquer ideia. É um método de autenticação que permite o usuário acessar, né, várias soluções, várias aplicações com um login único, né? O próprio nome aqui, né, traduzindo, um single sign-on, um login único, né, um sign-on único ali. Então esse é o conceito. E quando a gente fala de single sign-on, a ideia mais básica dele, né, o fluxo mais básico, seria algo nesse sentido aqui, né? Um usuário acessando algum portal, alguma solução, no caso aqui um domínio A, né? E a partir disso ele acessando vários serviços dentro desse domínio. Vamos pegar um exemplo prático aqui para ficar mais simples. Microsoft ou Google, não, pegar o Google. Você acessa lá gmail.com, tal, a parte de e-mail do Google, você faz um login aqui dentro, só que você já tem um login, né? Tá tudo dentro do domínio Google. Então você já vai ter o login no calendário do Google, no Drive do Google, em todos o conjunto ali de soluções. O mesmo vale para a Microsoft, com as soluções dentro ali, você faz um login Microsoft dentro do ambiente deles. O mesmo vale para ambientes, às vezes, de até empresas mesmo, às vezes tem um e-commerce junto com algumas outras soluções ali que a empresa tem. Então, normalmente acontece isso, é dentro de um domínio, né? Como eu falei, um domínio comum. Então, é a parte mais simples ali do single sign-on, né? Como ele funciona com essa ideia, né? Quando você está dentro de um mesmo domínio, você constrói ali vários serviços de login, né? Vou vendo já as perguntas aqui e vou respondendo para vocês, tá? Não prometo que eu vou responder todos, que tem bastante coisa para não atrasar muito. Essa questão do login com o Google em um site, aí é um pouco diferente. Aí não chega a ser single sign-on, é mais um login social mesmo, para facilitar ali o acesso seu dentro de um website. Mas a gente pode chamar isso de utilizar um provedor de identidade. O Google, nesse caso, então, sei lá, vou utilizar o Google para acessar um e-commerce. Né? O Google, o Facebook, né? Quando tem aqueles logins. Aí é mais a ideia de utilizar um provedor de identidade. Então, o Google está provendo a identidade para você acessar aquele e-commerce, aquela plataforma. Vou falar um pouquinho mais de provedor de identidade também daqui a pouco, que faz bastante parte aqui do mundo de single sign-on, mas passando um pouco
para outra parte. Então, esse aqui é um single sign-on, uma ideia mais simples, como eu falei, a gente está dentro do mesmo domínio, né? Tudo dentro do Google ali, com Microsoft, funciona bem ali e há uma ideia de single sign-on. Mas existe um escopo aqui um pouco diferente também quando a gente fala de single sign-on, que aí o pessoal chama de federated single sign-on, né? Então, single sign-on federado. Porque também tem um contexto, e aí também é um contexto muito comum, corporativo. Então, uma empresa, ela quer às vezes ter o single sign-on, existem diversas vantagens para as empresas, né, para os colaboradores acessarem as soluções com um modelo de single sign-on, porque eles vão ter, entre essas vantagens, né, tá, a facilidade. Então, o colaborador, em vez de acessar a aplicação A, o sistema B, o sistema C, cada um com um login e senha, ele acessa com um login único, né, o single sign-on. Então, tem essa vantagem de experiência para os colaboradores, tem a vantagem de segurança mesmo, né? Você tem um login único, você consegue ter uma segurança maior, você consegue ter um controle, até a questão de auditoria. Então, tem várias vantagens para as empresas de terem single sign-on corporativo, né, para dentro da empresa ali. E então, só que esse single sign-on corporativo ali, né, que a gente está falando, ele não vai ser sempre nesse modelo aqui, contudo dentro do mesmo domínio, né? Não vai ser todas as soluções Microsoft ou Google, apesar de que muitas empresas se baseiam nessas duas, né? Eles vão ter outras soluções, né? Eles vão ter uma solução da Salesforce, uma solução da TOTUS, uma solução da SAP, vão fazer parte ali do escopo. E aí, como que a gente faz, né, para ter esse mesmo fluxo aqui, só que aqui com domínios diferentes? Aí que entra essa ideia, então, da parte federada, né, do single sign-on. Esse FIM aqui, né, a sigla, é exatamente isso, Federated Identity Management. Então, a parte de gerenciar ali identidades federadas, né? E eu coloquei um BIM aqui, né, o grãozinho de café, que porque a solução da Coffee Bean, ela faz exatamente essa parte. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco na prática. Ela faz essa parte de federar, né, de fazer a distribuição ali, fazer uma autenticação centralizada, um domínio que a gente colocar aqui, pode ser o domínio da própria Coffee Bean, então, um domínio aqui, Coffee Bean, coloquei um domínio C, e ela faz isso através de protocolos, então a gente vai falar um pouco aí de protocolos, mas entre eles, os mais comuns para fazer esse tipo de fluxo, nós temos o SEMO, nós temos o OpenID Connect, ou o OIDC, temos o Auth2 também, e isso aqui, então, a gente autentica nessa camada aqui, né? E ela distribui para diversas aplicações. Cada uma vai poder estar no seu domínio. Então, essa aqui é aquela mesa que a gente estava falando ali antes, no domínio A, essa aqui está no domínio X, no domínio ABC. Na prática, vocês podem pensar, isso aqui é um ambiente Microsoft, isso aqui é uma aplicação da Salesforce, como eu falei, isso aqui é um sistema da IBM. E aí o usuário aqui, um colaborador, ele vai acessar sempre essa camada com um login único, e a partir dela ele vai ter os acessos diversos para cada um desses sistemas. Então, essa é uma ideia de single sign-on. Quando a gente olha nesse meio, né, nessa ideia federada, muitos casos para ambiente corporativo, tá? Então, isso aqui é como funciona. Só que aí, vamos entrar um pouquinho mais de detalhe, pegando esse primeiro aqui, inclusive, pegando o protocolo SEMO, como que isso funciona, né? Como que funciona essa distribuição aqui, como que é o fluxo. Inclusive, na prática ali, eu vou chegar já, a gente vai ver exatamente um fluxo SEMO. Então, na prática, esse fluxo, ele funciona com três partes principais. Uma parte que é o provedor de identidade, o Identity Provider aqui. Nesse caso, ele vai ser a Coffee Bean, tá aqui de novo o grão de café da Coffee Bean. Então, a Coffee Bean aqui vai representar o provedor de identidade, é quem provê a identidade ali, né, do usuário que está acessando. A gente tem o usuário, né, acessando muitas vezes aqui de um browser. E a gente tem o Service Provider, né, o provedor de serviço, que nada mais é do que a aplicação, o sistema ali que o usuário está acessando. Aqui no caso, eu coloquei o Office 365, porque a gente vai fazer o exemplo que eu vou mostrar para vocês, vai ser com essa aplicação, com esse sistema aqui do Office 365. Então, temos aqui as três partes. O que acontece num fluxo mais comum de single sign-on? O usuário aqui, ele vai lá e acessa a aplicação, né? o SP, tá? SP eu vou falar bastante, SP é Service Provider. Ele acessa o SP aqui, a partir do browser dele, vai e faz o acesso. Como aqui a gente configurou
um single sign-on, então está configurado aqui que vai ser utilizado o single sign-on com esse protocolo SEMO. Ele tem suporte já a esse protocolo. Vários desses sistemas de mercado têm suporte a SEMO, o OpenID, então eles já trabalham com esse tipo de protocolo justamente para facilitar a integração do single sign-on. Então está configurado isso aqui, ele já identifica o usuário acessando e retorna aqui uma requisição SEMO, tá? Dentro desse protocolo de volta. O browser, com essa requisição, vai chamar o nosso provedor de identidade, IDP, tá? IDP, provedor de identidade, SP aqui, então, provedor de serviço, tá? Então, vão ser termos que a gente vai comentar um pouquinho. E então, o browser aqui, o navegador, retransmite isso, né? Chama realmente esse provedor de identidade. Chamando ele, ele vai fazer a autenticação do usuário, autenticar esse usuário. Quando ele identificou, garantiu, é o Douglas mesmo acessando, ele retorna um token. Então, esses fluxos aqui de protocolos, do SEMO principalmente, então eles também utilizam muitos tokens, né? Tokens de verificação mesmo, né? Tokens ali para a gente fazer esses fluxos funcionarem, né? Garantir a segurança até deles. Então, ele retorna aqui um token de volta para o browser. Esse mesmo token ele vai passar para o SP aqui, para o provedor de identidade, para o service provider. Ele vai com esse token conseguir então validar o usuário. Então ele pega aqui, utiliza essa resposta, utiliza essa informação para validar o usuário, entender que é ele mesmo, quem que é que está acessando ali, e com isso, ele dá o acesso concedido. Então ele concede o acesso para o usuário aqui que estava acessando, tá? Então, sim, fluxo básico, idas e vindas aqui, né, de transmissão de tokens e de requisições. Vamos ver isso aqui na prática, tá? Então, o próximo item aqui é o segundo fator, a gente já vai voltar nele, mas vamos ver agora a parte de single sign-on na prática. Vou fechar aqui. Bom, na prática, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar dentro do portal da Coffee Bean. Então, esse aqui é o painel administrativo da solução da Coffee Bean. Para quem acompanhou a aula de bônus também que eu fiz aqui da parte de IGA, né? Vocês vão lembrar que a gente passou por aqui também, passamos muito pela parte de perfis de acesso, de aquisição de acesso, fizemos alguns fluxos aqui. Hoje a gente vai focar, então, na parte de single sign-on, que aí está dentro aqui de aplicações. Então, dentro de aplicações, a gente tem configuração justamente de sistemas, né? Diversas aplicações aqui. Entre elas, deixa eu até pular aqui para a página 2, aqui a gente vai estar trabalhando nesse fluxo que é o Office 365. Então, estou com ela já aqui configurada. Então, a gente tem configurações mais básicas da aplicação, né, o nome, tem algumas informações aqui que a gente acompanha, número de logins que ela teve, tudo mais, alguns dados aqui, políticas de acesso, até algumas coisas até relacionadas com a parte de IGA, né, que foi o que a gente passou lá na outra aula também. O importante para a gente nesse momento é aqui, nesse menu aqui da esquerda, a parte de SEMO, de configurações SEMO, que é como a gente vai configurar essa aplicação. Como eu comentei antes, tem algumas que a gente pode fazer uma configuração via SEMO, que é um protocolo para essa parte de single sign-on, pode ser via OIDC, pode ser outros protocolos. O SEMO acaba sendo um dos mais comuns, principalmente nesse meio corporativo, tá? Então vamos ver aqui como que a gente faz essa configuração. Aqui já está configurado, mas eu vou pegar aqui e editar como se a gente fosse configurar, tá? Então, passando aqui pelos campos. Basicamente, a gente ativa, então, para ativar aqui a configuração SEMO, a gente escolhe essa aplicação, né? Então, que eu peguei as informações do Office 365, né? Já tem homologado aqui na plataforma. Eu defino qual que é o portal que eu vou associar a ela. Essa parte de portal, eu já vou voltar nela daqui a pouco, para explicar como que isso acontece aqui dentro. Posso selecionar um ícone aqui que vai representar essa aplicação, né, o próprio ícone dela, e aí vem as configurações realmente de single sign-on, tá? Então, aqui a gente configura primeiro uma URL, que vai ser justamente a URL que a gente vai utilizar para fazer aquelas trocas né, vai ser chamadas ali do fluxo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse fluxo aqui, né, quando faz essa retransmissão, esse redirecionamento aqui, vai ser essa URL aqui da aplicação. A gente define aqui o método, né, que a gente vai codificar as mensagens que a gente vai trocar,
Aqui é mais o modo que a gente vai fazer a identificação, né, do provedor ali, para fazer troca de informações também. O campo que a gente vai utilizar para identificar o usuário, certo? É uma parte muito importante, porque a gente está falando do single sign-on, né? É uma parte importantíssima a gente identificar, né? Que é exatamente nesse ponto 4 aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouco isso. No ponto 4 aqui, que a gente identifica o usuário, né? Então, como que vai ser essa identificação, né? Como que a gente vai fazer essa identificação? A gente define aqui também. Então, nesse caso, pelo e-mail dele. Então, utilizando o e-mail do usuário para fazer esse fluxo. E a gente configura aqui também algumas coisas, mesma ideia, tá? De logout. O single sign-on também ele precisa garantir esse fluxo do logout do usuário, né? Porque como ele está sincronizando, né, todo o acesso dos usuários, todos os fluxos, quando ele faz o logout, quando ele se desloga, né, seja do ambiente do próprio CoffeeBean aqui, ou seja da aplicação que ele está acessando, a gente precisa sincronizar isso também. Então a gente faz a mesma configuração aqui. Podemos ou não habilitar, né, essa parte de logout. Em alguns casos é preferível não habilitar por algum motivo, mas aqui a gente vai e eu vou fazer esse fluxo na prática para vocês verem. Algumas configurações de segurança. Então, de novo, a gente está falando de autenticação, né, de validação do usuário. Então, a gente precisa ter medidas de segurança de qual vai ser o algoritmo que a gente vai utilizar para a criptografia das mensagens que estão sendo trocadas. Aqui várias configurações sobre isso também, da assinatura ali das mensagens que a gente está trocando, seja as de outbound, né, saindo e aquelas que estão chegando também. Então, a gente faz essas configurações aqui. Podemos ter um certificado público configurado aqui também. E, por último, a gente tem aqui os atributos que a gente vai trocar com a aplicação, né? Então, aqui no caso, a gente está pegando principalmente o e-mail para fazer aquela validação do usuário que eu falei, né? A identificação dele. Poderíamos ter outros, às vezes, de atributos para validar um acesso correto do usuário, um perfil dele dentro da aplicação, ou alguma outra informação ali que a gente pode até customizar nesse fluxo de single sign-on. Então, a ideia é passar por esses pontos aqui, por essas configurações. Uma vez que você configura isso aqui dentro da plataforma, ele gera, deixa eu voltar aqui, ele gera esse conjunto aqui de dados, que são aqui as informações que vão ser necessárias configurar dentro da aplicação. Então aqui está tudo configurado certinho, do Office 365, tudo isso que a gente passou, parte single sign-on, as URLs ali que a gente vai direcionar para login e para logout. Então, tudo ali que a gente fez está aqui configurado e ele auto-gerou um conjunto aqui de informações que a gente vai configurar dentro da aplicação. No caso do Office 365, essas configurações são feitas via PowerShell. Eu não vou fazer elas aqui porque levaria bastante tempo, tem que passar ali tudo pelo PowerShell, configurar. Vou mostrar de forma bem rápida aqui um guia de configuração. Então, a gente tem o guia, deixa eu pôr o início dele aqui, um guia de configuração do Office 365, onde a gente faz exatamente essas configurações de cima, a gente passa aqui, né, para serem feitas via PowerShell, mais ou menos dessa forma aqui, né, no PowerShell da Microsoft, a gente chama e configura. As configurações são basicamente uma troca também de informações, é configurar aqui domínios, chaves, o próprio certificado, que são esses dados gerados aqui. Então, a gente pega isso aqui, configura dentro da aplicação, no caso do Office 365. Como eu falei, no caso do Office, via PowerShell. Outros sistemas, às vezes eles têm uma dashboard mesmo, né, algum local, que dá para configurar essas informações. Aqui dá para até baixar um conjunto de metadados mesmo, e às vezes alguns sistemas eles permitem importar isso, então você baixa aqui e importa dentro da solução, e essa configuração ela está validada, né? Então é uma configuração que tem que ser feita dos dois lados. Do lado aqui, voltando mais uma vez, né? Do lado do provedor de identidade, que no caso que a gente está fazendo com a CoffeeBean, e do lado do provedor Service Provider também, né? Do SP, no caso aqui, o Office 365, sempre dos dois lados, né? Porque um vai fazer a autenticação toda e o outro vai permitir que aquele fluxo de autenticação seja validado para acessar aquela aplicação. Então, esse é um fluxo, né, de configuração. Vocês podem ver que ele não é assim, super complexo, justamente por conta dos protocolos. De novo, né, o SAML aqui, o OpenID, são protocolos que
estão aí para a gente fazer mesmo esses fluxos, né, para a gente poder modelar, uma vez que a gente tem uma plataforma que atende a questão de single sign-on, né, e do outro lado, uma aplicação que suporta já esse fluxo, essas configurações acabam sendo bem diretas mesmo, tá? Então, com isso aqui configurado, a gente vai fazer então agora a prática, né? Então eu vou acessar, né, tá funcionando aqui o meu single sign-on, eu vou acessar a aplicação dessa forma. Então eu vou entrar aqui no Office e vou fazer um fluxo de login. Vou fazer exatamente isso. Vocês vão ver que vai passar exatamente por esse fluxo aqui, onde eu vou, então, iniciar aqui. Então, estou iniciando, acessando o login aqui dentro da Microsoft, né? Então, vou fazer o login aqui. Quando eu fizer esse login, né, já tem meu e-mail aqui, então vou clicar nele. E ele vai fazer aquele terceiro passo ali, né? Ele vai identificar que tem um single sign-on, né, configurado nessa aplicação e vai redirecionar para o provedor de identidade, o IDP. Então, aqui o IDP, né, a solução da Coffee Bean, direcionou que exatamente um portal, né, um portal aqui para autenticar o usuário. Esse portal é o que eu estava falando, que eu falei até que eu ia voltar depois. A gente configura, tem dentro também, né, da solução, que da Coffee Bean, uma solução de single sign-on, tem uma parte para configurar um portal que vai fazer esse fluxo, né? Então, aqui a gente chama aqui de RAS Portal. Deixa eu pegar esse aqui de demonstração. E aí tem toda a configuração dele, né, de fluxos, de URL, quais as informações que a gente vai ter ali para fazer o fluxo, né, que a gente vai precisar que tenha, né, nessa configuração, se vai ter um segundo fator ou não, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco, e os próprios templates também. Então, é um portal mesmo, totalmente ali customizável, totalmente trabalhável, né, para a gente fazer esse fluxo. Então, acessando aqui o Office 365, ele me mandou para cá, vou fazer minha autenticação, as credenciais aqui. Isso aqui é um portal que é white label, né? Essa Company A aqui é a nossa empresa de hoje, tá? A empresa que a gente está fazendo o exemplo aqui hoje. Mas isso aqui sempre vai o logo da empresa, vai as cores, né? Qualquer outro conteúdo que eles queiram aqui, justamente para ficar mais amigável mesmo, né? Até para o colaborador está acessando o ambiente, ele vai poder ver que é um login da empresa, né? Aquele login centralizado da empresa. Então, eu vou fazer aqui o fluxo, vou autenticar, e aí eu já estou, então, já redirecionou de volta, né? Aqui foi exatamente esse ponto aqui, né? Onde o ITP gera o token, então ali por trás está tudo isso acontecendo, né? Gerou o token SEMO, enviou ali para o Office 365, ele validou, identificou o usuário e retornou autenticado, então, aqui, deixa eu dar um OK aqui, mas eu já estou autenticado aqui dentro do ambiente, né? Então, é essa a ideia, né, do single sign-on, né, principalmente aqui nesse caso. Estou autenticado aqui com minha conta, tudo certinho, com o meu domínio. E esse fluxo que eu mostrei é um fluxo que a gente chama de SP Initiated, né? Então, SP, o Service Provider Initiated. Então, ele é iniciado no provedor de serviço. Então, ele é iniciado aqui dentro porque eu comecei aqui, né? Eu entrei primeiro no Office 365 ali, fiz o login. Existe um outro fluxo que ele é chamado de ITP Initiated, né? É iniciado a partir do provedor de identidade. Então, ele inicia aqui no passo 4 já. Vamos fazer esse fluxo agora. Vou só na verdade, eu vou abrir uma janela nova aqui, vou fazer o fluxo de novo. Vou começar ele do início, para vocês entenderem como que ele começa por aqui. Antes, eu só esqueci de mostrar uma parte. Aqui também a gente vai ter toda a parte de logs, tá? Toda a solução aí de IAM, a solução de single sign-on, é muito importante ter essa parte de log. Então, vocês vão ver aqui que tem aqui um log da minha autenticação, então essa última que foi que eu fiz. Então, eu fiz um login aqui, ele mostrou, ele traz aqui todas as informações, né? Se eu clicar aqui, tem bastante detalhe de como foi essa autenticação, né? Foi uma autenticação SEMO, tem detalhes aqui da mensagem SEMO, do token que foi trocado, aqui os detalhes também de tudo isso que foi feito, o usuário aqui, que foi o meu usuário. Então, isso mais para questões mesmo de auditoria, de acompanhamento, né? Então, isso aqui foi a minha de agora, né? Essa linha última aqui. É que eu vou manter esses logs aqui para a gente ir acompanhando a outros fluxos que vão acontecer. Mas vou fazer isso, vou abrir a janela anônima aqui que eu falei para vocês.
Vou entrar de novo nesse portal. Esse aqui. Só que agora eu vou entrar direto no portal. Eu já estou até logado, deixa eu deslogar. Pronto. Eu vou entrar direto no portal justamente para mostrar o fluxo de, que eu, como eu falei, né, iniciado no IDP. Então, aqui, o IDP é esse portal, no caso, né, desenvolvido aqui pela Coffee Bean, mas como eu falei, white label, né, então a gente está falando aqui da Company A, né, tudo customizado, então poderia ser qualquer empresa aqui. E aí o usuário, o colaborador, em vez dele entrar no Office 365, de lá fazer o login e acessar, ele entra aqui primeiro, dentro do portal. E aí ele faz o login normalmente. Esse login aqui, esqueci de comentar antes, mas ele é, nesse caso aqui, ele está sendo via AD, então credenciais AD. Poderia ser direto, utilizando credenciais da plataforma mesmo, da Coffee Bean. Pode ser utilizando credenciais AD. A gente poderia ter aqui um login com Google, né? Até o Gabriel tinha perguntado mais cedo, né? Login via Google, só que aqui seria mais um Google Workspace, né? A gente está falando de um ambiente corporativo, ou um login via Azure AD. Então, aqui dentro, a forma como vai fazer o login, dentro dessa camada aqui do IDP, ela é independente. Então, a gente pode ter aquilo que fizer mais sentido para a empresa, por exemplo, né? O que fizer mais sentido para ficar mais fácil para os colaboradores dela acessarem. É muito comum ser esse aqui que eu estou mostrando, através do AD, porque o AD é já uma credencial universal dentro da empresa, todos utilizam em outros sistemas, então isso acaba sendo muito comum. Eu vou fazer aqui o meu login então de novo. A hora que eu autenticar aqui, ele vai me direcionar, como eu estou acessando direto o portal, né, dessa vez, estou entrando no portal e autenticando nele, ele me mostra um conjunto de aplicações. Tem um conjunto de aplicações que eu tenho acesso, para posso acessar qualquer uma delas aqui. E aí, o que acontece é que eu posso clicar nelas, vou fazer o exemplo do Office 365, e ele me direciona para a aplicação e me autentica nela. Né? Faz aqui o processo, o mesmo processo ali, via o protocolo C, me autentica, e eu estou, então, aqui logado e posso navegar e utilizar a solução normalmente. Então, isso é o fluxo iniciado no IDP, né? Então, iniciado no provedor de identidade, que eu iniciei aqui, a partir desse portal que representa o provedor de identidade. E aqui eu cliquei numa aplicação, posso clicar nas outras aqui, que ele me direciona e me autentica para cada um dos sistemas. Os dois fluxos funcionam da mesma forma, utilizam a mesma tecnologia, né, o mesmo protocolo ali por trás, vai a critério de qual fica mais simples, qual que faz mais sentido para cada empresa. A vantagem desse aqui para o usuário é fácil, né? Ele tem um portal centralizado aqui, onde ele vai acessando cada um dos sistemas. A gente costuma ter também aqui uma parte onde o usuário pode gerenciar um pouco da conta dele também, gerenciar um perfil, gerenciar a senha, gerenciar até o segundo fator de autenticação, que é o nosso próximo tópico. Então vamos já entrando já na parte de MFA, vou fechar isso aqui para a gente voltar. Aqui, atualizando, só para fechar mesmo a parte single sign-on, vocês vão ver que aconteceu aqui, ó, um fluxo de IDP initiated, né? Então teve uma requisição aqui que passou pelo portal ali e depois uma nova autenticação também no Office 365, né? O mesmo fluxo ali que a gente passou. Então isso aqui é mais parte de logs mesmo. Vamos passar um pouquinho pelo uma teoria aqui de multi-factor authentication, né? E aí depois eu mostro alguns exemplos de como isso funciona. Deixa eu só colocar os slides aqui. Beleza. Parte de multi-factor authentication. Isso aqui também, assim como o single sign-on, eu vou voltar um pouquinho ainda no single sign-on, tá? Ele vai fazer parte aqui do nosso escopo de MFA. O segundo fator de autenticação também, né, o multi-factor authentication, na verdade, também é uma solução bem conhecida, né? A gente usa hoje o segundo fator para tudo, né? A gente vai acessar o e-mail, tem segundo fator, vamos acessar a rede social, hoje tem segundo fator, até e-commerce já está utilizando para aumentar a segurança, né? O ponto principal é isso, né? Aumentar a segurança. Na definição aqui de MFA, a gente fala que é adicionando um ou mais fatores. Então, esse aqui é um ponto importante só para diferenciar
o que é o Multi-Factor Authentication do Second Factor Authentication, né? O segundo fator de autenticação é como o nome diz, é um segundo fator de autenticação. O Multi-Factor Authentication, eles são multis, né? São vários fatores. Pode ser um segundo, mas pode ter um terceiro, pode ter um quarto. Vou até explicar aqui como às vezes isso acontece. Aqui são os pontos, né? As formas de autenticação que a gente sempre vê por aí, né? A gente sempre tem esses 3 pontos, até no próprio NIST, né, do governo americano define esses 3 pontos com as 3 formas principais aí de autenticação. Algumas regulamentações, até a parte de Open Banking na Europa, nos Estados Unidos também falam desses 3 formas de autenticação, onde sempre tem uma teoria ali que você precisa, para você ter uma autenticação realmente forte, você precisa trabalhar com 2 dessas 3. Então, pelo menos duas autenticações dessas juntas para ter uma autenticação forte. Quais são elas, né? Então, a primeira aqui é algo que você sabe, um conhecimento, né? Então, uma senha, né? Uma senha é algo que você sabe, teoricamente deveria ser só você que sabe, né? Ou um PIN também, então é algo que você conhece. Segundo, é algo que você tem, uma posse, né? Pode ser um token físico, aqui o token físico é aqueles, né, um token USB, um token Bluetooth, algo que você utilize para fazer acesso, ou um crachá, né? Um crachá para catraca. E a terceira é algo que você né? A parte de inerência, que normalmente é ligada à biometria, né? Lembrando que biometria aqui é muito comum, quando você fala biometria, o pessoal pensar em digital, né? O dedo ali é digital. Mas a biometria, ela abrange tudo, né? O próprio nome, né? Bio aqui de vida, então abrange tudo. Tem a digital, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, de voz, tudo isso está dentro de biometria. Então, tudo isso faz parte aí dessa forma de autenticação. Então, a ideia é ter 2 desses para aumentar, para ter uma segurança forte, né? Se tem só senha, a gente sabe aí, já vi muita notícia, lemos muitos artigos de como as senhas sozinhas podem ser fracas, né? As senhas são roubadas, são quebradas, são vazadas, então pode não ser tão forte sozinha. Só um token físico, né? Só o que você possua, você pode perder, pode ser roubado. A própria biometria, né, é a mais forte dos 3, né? A forma de autenticação mais forte, mas ainda assim sozinha pode ter algumas falhas, então sempre bom combinar duas, né? Aqui é um exemplo do que a gente tem dentro de soluções normalmente de MFA, e o que eu vou mostrar aqui a partir da solução da Coffee Bean, como soluções, como opções aqui de autenticação. Então tem a própria biometria, que eu vou comentar um pouquinho sobre esse protocolo aqui chamado FIDO, né? O FIDO, já fala um pouco dele. Mas então a gente tem biometria, tem esses tokens externos, né, que é igual esse aqui do ícone, né, que é chave USB, né, chave Bluetooth. A parte de OTP, né, OTP é One Time Password, é aquela senha que é utilizada uma única vez, né? Aquele código que você recebe por SMS, por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por aplicativo, e aplicativo tem até alguns no mercado, né? Tem o Google Authenticator, o Authenticator da Microsoft, o Twitter, tem vários no mercado também. Então, tudo isso é OTP, né? São esses códigos. O OTP, ele entra aqui na categoria de algo que você tem, né? Apesar dele ser um código, você recebe ele pelo seu celular. Você recebe ele, você utiliza, né, o aplicativo do seu celular. Então, é muito comum enquadrar ele dentro de algo que você tem, né? Que você não sabe esse código, né? Ele é gerado a cada acesso, ele é gerado um novo. E aí sim os códigos, né, PIN, que aí é algo que você sabe, né? Então, isso aqui mais um pouquinho da teoria. Eu falei, né, eu comentei que a parte de multifactor, ela é múltipla, então não precisa ser só 2, né? A gente poderia usar os 3 aqui e alguns outros. Quando a gente fala de alguns outros, a gente entra dentro de uma outra área, e é uma área também que dá para expandir, dá para a gente falar aqui uma aula inteira sobre ela, mas é de autenticação adaptativa, em alguns casos chamados de autenticação inteligente, onde você vai utilizar informações de contexto para autenticar o usuário também. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, o usuário acessou de uma outra cidade, ou de um horário em comum. A gente processa essa informação e pode enviar uma mensagem de alerta para ele. Quem já não viu isso aqui acontecendo com o Google mesmo, com Netflix, né? Quando você
acessando de um local diferente. Ele acessa de um dispositivo novo, a gente pode pedir um segundo fator, né? Pedir uma autenticação diferente, mais uma informação para ele. E o último exemplo aqui, a pessoa chama de impossible travel, né? Então, uma viagem impossível. Você ser agora de São Paulo, daqui meia hora acesso de Nova York. É impossível fazer essa viagem. Então, a gente pode ir já bloquear a conta dele, porque é um acesso muito suspeito ali. Então, aqui a ideia é utilizar essas informações de contexto para tomar uma decisão e aumentar também a segurança do acesso. Veja que é uma forma, né, mais um fator, né, de autenticação, que é um fator, a gente está utilizando ali outras informações para criar um fluxo de autenticação, só que é um fator que impacta pouco na experiência do usuário, né? Porque se nada disso acontecer, o usuário está acessando no horário comum, na cidade dele, no dispositivo que ele sempre acessa, o fluxo passa. Ele vai tranquilo, ele nem sabe que por trás houve essa verificação para ele. Então, vamos passar um pouquinho por isso aqui também durante ali a parte prática. Eu vou mostrar um fluxo para vocês. E por fim aqui, eu comentei aqui anteriormente sobre esse protocolo, o FIDO, né? A gente falou de protocolo lá da parte de Single Sign-On, né? O SEMO. Aqui tem um protocolo da parte de biometria mesmo, a parte de autenticação, principalmente nessa parte de algo que você é. Apesar de que ele também traz um pouquinho aqui de algo que você tem, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas só para a gente passar um pouquinho de uma forma breve pelo FIDO, também daria para ter uma outra aula completa sobre falando de FIDO, e é um assunto que eu particularmente gosto bastante, é uma tecnologia nova, talvez pensando até em protocolos SEMO, esses normalmente são antigos, né? Esse é um protocolo até recente, deve ter aí uns 8, 10 anos, e que, na verdade, é uma aliança, né? FIDO, no significado, né, é Fast Identity Online. E aí a aliança é porque é uma aliança mesmo que foi construída para desenvolver esse protocolo, né? Desenvolver esse standard. Hoje faz parte dessa aliança as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Google, Apple, Samsung, empresas da área financeira também, como Mastercard, Visa, PayPal. Então, todos eles estão juntos aí e ajudando a desenvolver esse protocolo. E dentro dele, né, existem subprotocolos, existem diversas partes do protocolo, né, na verdade, que é o próprio FIDO2, que é o mais conhecido, que é o que a gente vai ver aqui na prática, utilizando ali o WebAuth, parte de pesquisa também, então a gente vai ver um pouquinho disso. Tem a parte mais focada em dispositivos móveis, né, o FIDO U2F, então existem vários protocolos dentro, vários usos do FIDO também, formas de utilizar isso. Então, não só para segundo fator, mas para a ideia de passwordless, né, que é algo que tem também ganhado dimensões aí, que tem ficado mais conhecido, né, o login sem senha, né? O FIDO ele foca muito nisso, né, de não utilizar senhas, né, formas de autenticação sem senhas. E aí o que eu trouxe aqui é mais para a gente ter uma ideia, como eu falei, o assunto é extenso, tem muita coisa aqui envolvida com esse protocolo, mas só para ter uma ideia básica de como funciona na prática. Então, isso aqui é uma ideia básica de como ele funciona, como que ele faz esse fluxo de autenticação. Então, no cadastro, no momento que o usuário está cadastrando o segundo fator, vocês vão ver que tem um pouco desse fluxo de cadastro, né, de segundo fator, ele cria aqui um par de chaves. Então, a tecnologia por trás, ela funciona muito com a ideia de chave pública e chave privada, né? Um conceito já bem disseminado aí, né, dentro de tecnologia e segurança. Então, ele trabalha com esse conceito. Então, quando o usuário vai criar, né, segundo esse fator dele aqui, né, com FIDO, ele cria essas chaves. Então, ele cria a chave privada que fica local no dispositivo do usuário, seja no celular, no computador que ele está acessando. E ele cria uma chave pública, né? Então, a privada fica local e a pública fica num servidor, né? A gente chama de servidor FIDO, onde elas são armazenadas. Então, criou isso. Só que a chave privada, que fica local, ela é bloqueada com um fator. Normalmente é uma biometria. Então, fica bloqueada no celular, no computador do usuário, com uma biometria que está bloqueando ela. No momento que esse usuário vai fazer um acesso, ele solicita o acesso, o servidor aqui vai mandar esse desafio precisa ser assinado com a chave privada.
e aí o usuário vai ter que desbloquear ela. É o momento que ele usa a biometria. Ele utiliza a biometria para desbloquear a chave privada, que vai assinar o desafio, retorna esse desafio para o servidor, aqui onde está a chave pública, ele vai fazer a comparação, validar que está correto, e aí libera a autenticação, tá? Isso no modo geral aqui, como o protocolo funciona, mas principalmente para trazer a ideia do que está por trás dele, de não ter nenhuma informação no servidor sensível. Você vê que a biometria, a gente está falando aqui de utilizar a biometria, mas ela está só localmente aqui. Nenhum dado biométrico do usuário fica armazenado em nenhum local. Então, aí aumentando mesmo a segurança desse processo. Vamos ver um pouco, então, como isso tudo funciona na prática, tá? Eu não vou começar com a parte de Five ainda, vamos começar com um segundo fator mais comum aí, mais básico, que é o de SMS, tá? Então, vou fazer um fluxo aqui. Bom, vou vir aqui dentro já daquele portal. Isso é uma vantagem também do single sign-on, né? Voltando um pouco na parte do single sign-on. Quando você tem uma camada única, né? Então, os acessos estão sendo todos feitos para essa camada de single sign-on. Qualquer novo fluxo que você queira fazer, por exemplo, adicionar um segundo fator de autenticação, você vai colocar diretamente nessa camada. Você não precisa ir integrar um segundo fator com cada um dos sistemas. Não, fica mais fácil de ativar, seja um segundo fator, seja um novo fluxo de autenticação. Você faz isso num único ponto, né, que é o único ponto de acesso que a gente tem. Eu vou fazer aqui então, exatamente isso. Vou pegar e eu vou habilitar, né, aqui na plataforma da Coffee Bean, um segundo fator. Então, vou habilitar aqui. Aí aqui no caso, o segundo fator da própria Coffee Bean, que já está embarcado ali na solução, então é só realmente ativar. Aqui tem as configurações dele, vou definir ele como obrigatório. Qual o campo que vai identificar o usuário? Porque no segundo fator eu preciso identificar o usuário de algum modo também, né? Então ele está vindo, ele passou pelo primeiro fator dele. No segundo aqui, no caso, eu vou identificá-lo como? No caso aqui com e-mail. Poderia ser com o nome de usuário, poderia ser com outras informações também. Vamos fazer com um e-mail aqui mais simples. Então, está habilitado, está aqui de forma obrigatória. Vamos ver então na solução do segundo fator. Esse aqui é o dashboard do painel administrativo focado em segundo fator que a gente tem, tá? Então, essa aqui é a conta que está configurada ali, né, com esse portal aqui que eu mostrei para vocês, esse que a gente está trabalhando aqui. Então, deixa eu voltar aqui e fazer as configurações de segundo fator. Acho que ela deu uma piscada aí, mas estamos de volta. Aqui, então, a gente vai configurar a parte do segundo fator. São algumas configurações bem diretas, né? Principalmente aqui, então, a gente tem algumas configurações mais gerais também, de domínio e tudo mais. Mas aqui o principal para a gente é quais são os fatores. São os meus que eu passei aqui para vocês, tá? Que os fatores estavam nos slides. A gente vai configurar aqui, por enquanto nenhum deles está ativo. Então, eu vou ativar a parte de SMS. Então, vamos colocar primeiro aqui o SMS, que eu tenho de onde vai vir esse SMS, né? Está vindo built-in da própria plataforma. Poder usar algum provedor de SMS aqui, tem alguns já pré-configurados. A mensagem que eu vou enviar de segundo fator. E eu poderia ter aqui um out of band, né? Isso aqui é um outro modelo que usa aquela ideia de magic link, né? Aquele link que o usuário, em vez de pegar um código e digitar o código, ele só clica no link e aí já está o link já traz a informação do segundo fator dele e valida o usuário. Mas eu vou fazer com o código aqui, um mais tradicional. Vamos salvar. Está ativo então aqui, no SMS agora estamos com ele habilitado. E vamos fazer o fluxo. Então, aqui, deixa eu só atualizar. Aqui então eu vou fazer de novo o meu login com o primeiro fator. E ele vai pedir na sequência para mim, então, o segundo fator. Já enviou por SMS. Deixa eu pegar aqui o código. Aqui no caso, ele... Deixa eu colocar só aqui antes que ele expire. Ele até já pegou, né? Vocês viram que ele pegou direto aqui o meu número do telefone, né? Já mandou meu celular, porque no cadastro ali, né? A gente já tinha o número do telefone validado, né? O número
do telefone do usuário para fazer esse fluxo. Isso no meio corporativo é muito comum, né? Essa empresa normalmente tem o telefone do usuário, tem isso cadastrado de alguma forma, então dá para a gente fazer esse fluxo mais rápido, né? Mais direto. Se fosse um outro fluxo, a gente poderia pedir para o usuário, né? Entra com o número de telefone, ele entra, valida, né? Com o código. Fluxo bem conhecido aí por todos vocês. Então aqui, autentiquei primeiro, segundo fator, estou logado aqui no mesmo ambiente, poderia ser o Office 365, né? Então agora todos esses sistemas, né? Por consequência, todos eles estão com um segundo fator. Então, acessando aqui de novo o Office 365, se eu for acessar um outro desses aqui também, a ideia é isso, como se todos eles agora tivessem um segundo fator de uma única vez, né? Porque todos eles estão embaixo do guarda-chuva ali do single sign-on, né? Então, vamos lá, vamos fechar um pouco de coisa aqui e vou fazer um fluxo agora da parte que a gente estava comentando aqui também, dessa parte aqui. Então, a parte de autenticação adaptativa, né? Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Aqui eu estou autenticado, né? Então, eu tenho já habilitado uma configuração, eu não vou passar por toda ela agora, mas por questão de tempo também, mas eu tenho habilitado uma configuração para exatamente esse fluxo, né? Se eu estiver acessando algo parecido com esse daqui, de um novo dispositivo, só que ao invés de pedir o segundo fator, eu estou bloqueando direto. Então, esse fluxo aqui para baixo, né? É comum isso, algumas empresas fazem esse tipo de fluxo, justamente para evitar que usuários acessem de diversos dispositivos, às vezes habilita no máximo dois, né? Então tem essas opções. Então, antes de eu fazer só, vou mostrar um pouquinho aqui dentro do painel administrativo, esse acompanhamento que eu posso ter. Então, aqui eu vou ter parte de segundo fator, tá? Eu vou ter aqui os usuários, e esse aqui foi o que eu acabei de logar lá, eu tenho a informação aqui, ó. Então, ele tem um SMS verificado, né, que eu fiz o login com ele, segundo fator. Aqui é a data que ele foi criado. Posso acompanhar, posso resetar, posso deletar. Isso aqui é um controle administrativo, né, para ter dessa parte, né, do segundo fator. Eu tenho até a visão dos dispositivos que ele acessa. Então, o acesso que ele fez foi aqui, né, no Chrome, no Windows Desktop. Está com o status validado aqui, nesse dispositivo. E aqui a data que foi criada, né, teve o primeiro acesso a partir desse dispositivo também. Então, o que eu vou fazer é isso, eu vou acessar de um outro dispositivo. Eu vou até compartilhar aqui a tela desse outro dispositivo. Estou com a tela do meu celular aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se ela já está aqui. Está aqui. Aqui eu estou com a tela do meu dispositivo no mesmo ambiente, tá? Então, aqui eu estou dentro do portal também, né? O portal do IDP ali, né? Que a gente está testando até agora. Vou fazer aqui, então, o meu login. Então, vou entrar com o meu e-mail e a minha senha. Vou só tirar rapidinho aqui para minha senha, para não compartilhar vocês minha senha. Como eu falei, senhas não são tão seguras, né? Mas também a gente não vai sair mostrando para todo mundo nossas senhas. Então, compartilhar, já digitei aqui minha senha e loguei. O que vai acontecer? Quando eu for logar aqui, ele vai dar um erro. Então, exatamente isso, dispositivo não confiável. Por conta da configuração que eu comentei, a gente já fez uma configuração aqui justamente para isso, para quando for um dispositivo novo, já tinha um dispositivo aqui cadastrado. Esse for novo, não permitir. Então, ele não permitiu um dispositivo novo. Se eu atualizar aqui essa tela desse usuário, né, do meu usuário aqui, ele vai até trazer aqui, ó, teve um acesso num novo dispositivo, Android, smartphone, que está com o pend, né, está pendente aqui. Eu posso marcar, como administrador, eu poderia marcar ele como confiável ou não. Enquanto não fizer nenhuma ação, ele fica pendente e está bloqueado. Então, isso é uma forma desse fluxo aqui de autenticação adaptativa, né? Um dos exemplos entre os que a gente tem aqui de também utilizar essas informações de contexto para criar mais um fator. Dentro aqui do próprio portal, a gente pode ter a opção para o próprio usuário gerenciar esse segundo fator, essa parte do dispositivo dele.
Então, eu acabei não mostrando para vocês, mas aqui ele pode gerenciar o segundo fator. Então, aqui está o fator que eu cadastrei, né, o SMS, o número, né? Ele pode gerenciar dispositivos também, como parte disso. Então, aqui eu tenho a mesma visão que eu estava mostrando ali, né? Ali era administrador, que é o próprio usuário. Isso pode ou não estar habilitado para o próprio usuário fazer o controle, né? Fazer a gestão. Nesse caso que a gente deixou, porque esse daqui é o dispositivo confiável dele, né? Esse primeiro aqui, esse dispositivo é confiável. E ele poderia ver aqui qual que é o outro, né? O que não é confiável ainda, né? Que ele está tentando acessar. E ele mesmo marcar, então, ele como confiável. Eu vou confiar nele, finalizo aqui. E aí, se eu voltar aqui, vamos pegar de novo o nosso... Fazer de novo o login. Vou colocar minha senha aqui de novo. Tirar a caixa para vocês. E vou fazer o login aqui. Aí agora sim, né, como a gente habilitou esse dispositivo, agora ele pede o segundo fator, que é o fluxo nosso, ele tem isso, né? Ele pede aqui o segundo fator. Vou pegar aqui o SMS que eu recebi. Tá aqui já, tá? E aí estou autenticado também nesse outro dispositivo. Então agora com dois dispositivos aí, o fluxo é o mesmo, posso clicar aqui e ter o fluxo de single sign-on. Último fluxo, última parte que eu quero mostrar para vocês. Vou utilizar o meu celular também, mas daqui a pouco eu volto nele. É a parte que eu também apresentei aqui do Fido. Então vamos ver agora, para finalizar, um exemplo com a parte desse protocolo, desse fluxo com biometria. Tá? Então, é exatamente esse fluxo aqui que eu falei para vocês, que eu apresentei, só que na prática agora. Né? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou habilitar, né? Então aqui na solução do segundo fator, a gente só está habilitado o SMS. Vamos habilitar aqui a parte do Fido também. Então tem aqui, né? Vou abrir ele. Tem já ele configurado aqui, então principalmente a configuração de um servidor Fido, né? Que a gente chama. Então ele está montado, a gente tem aqui um de teste, tudo certinho, então ele já está configurado, eu só habilito ele. E agora a gente está com essas duas opções, SMS e Fido, habilitadas aqui para utilizar como segundo fator. Se eu voltar aqui, vamos atualizar o nosso portal aqui de aplicações, voltar na minha conta, agora eu tenho mais um fator aqui que eu posso habilitar. Isso até é uma boa prática, tá? Deixar mais de um fator, mais de um segundo fator para o usuário escolher entre qual aquele que ele quer, ou até às vezes para ele já deixar habilitado dois. Porque acontece, né? Eu tenho só SMS, às vezes eu estou sem sinal, caiu uma torre, uma coisa, não tenho sinal para receber SMS, posso utilizar outra opção. Então é sempre bom ter duas para o usuário, que aí ele consegue escolher no momento do acesso. Eu vou fazer isso, eu vou cadastrar aqui minha parte de biometria. Como eu comentei com vocês, o Fido está bem difundido. Grandes empresas aí fazem parte do desenvolvimento desse protocolo. E por conta disso, uma parte, um pedaço desse protocolo, ele já está embutido no próprio Chrome, no próprio Windows, no próprio Android, na Apple também no iOS. O próprio Windows Hello utiliza esse protocolo por trás para fazer algumas autenticações. Então, quando eu vier aqui para registrar né, esse segundo fator, ele traz aqui para mim, já abre um diálogo, para eu escolher aqui qual dispositivo eu vou utilizar. Ele já traz o meu celular aqui, tá? Porque eu já tinha cadastrado ele no outro momento, ele fica salvo mesmo no próprio sistema aqui. Mas se eu quisesse cadastrar um novo, eu poderia usar primeiro uma chave de segurança, aquelas chaves USB que eu comentei com vocês, ou eu poderia cadastrar aqui o meu iPhone, o meu iPad, ou o meu dispositivo device, né? Super simples, eu cadastro ele aqui, vou mostrar só como que aparece para vocês. Com QR Code. Eu escaneio isso com o meu celular, com a câmera do meu celular, seja um iOS ou Android. Ele já abre aqui no meu celular para eu validar com a biometria e já está cadastrado. Tá? Eu vou voltar aqui. Vou utilizar o meu celular que já está ali. Vou colocar a tela
ele aqui para vocês de volta. Deixa eu até colocar ele aqui de lado. Ops, ele tá errado. Aqui. E vou colocar então o meu celular aqui. Agora o meu celular tá aqui. O celular voltar aqui, conectando, para mostrar para vocês o fluxo. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou até voltar, porque ele tem o tempozinho dele ali, senão... agora sim, estou com o celular aqui. Então vamos lá, vamos registrar aqui com a parte de biometria. Eu vou escolher, vou definir aqui o meu próprio celular, que eu já tenho aqui. Eu vou colocar avançar. Aqui no meu celular, o que vai acontecer? Ele já vai mostrar aqui, ó, conectando com o dispositivo. A tela ficou em preto agora, porque é onde aparece para eu colocar minha biometria. Isso é segurança do próprio dispositivo, tá? Não sei se eu mostrar que vocês vão conseguir ver na própria câmera, né? Mas ó, ele pede minha biometria, eu coloco aqui, e aí então ele validou. Ó, pesquisa salva, né? Então, pesquisa é como eles chamam, né? Essa parte do file, faz parte aí do protocolo, esse termo. E agora eu posso utilizar o meu dispositivo aqui para acessar esse ambiente, que é o ambiente de MFI da Coffee Bean. Então, aqui foi, tá certinho, então está autenticado. E aí, quando eu for acessar de novo, vamos fazer o último fluxo aqui, mais um login. Ele vai pedir exatamente para eu fazer essa autenticação, né? Então, eu vou desconectar aqui, conectando de novo nesse ambiente, né? Ele vai me dar as duas opções de segundo fator que eu posso utilizar, sendo que uma delas aqui, então, agora é a biometria. Então, eu vou colocar aqui, ele vai me pedir de novo, né, qual o dispositivo que eu pretendo utilizar ali, o meu mesmo que eu já cadastrei. No meu celular vai mostrar aquela tela. É só uma tela que ele abre mesmo, conectando, pede minha biometria, coloco aqui a biometria, ele já valida e autentica dentro ali do ambiente, tá? Então, isso é um pouquinho aí de como essa solução da FIDO, né, de passkey, né, de biometria funciona com esse protocolo. Ele é bem simplesinho mesmo, né? A solução evoluiu bastante para a gente conseguir colocar isso de diversas formas para segundo fator, para um fator único, né? Parte passwordless, que o pessoal chama também, é um login sem senha. Então é isso, tá, pessoal? Passei um pouquinho rápido aqui porque tinha bastante coisa, eu queria cobrir um pouco de tudo, né? Mostrar um pouquinho de tudo na prática para vocês como que funciona. Mas espero que tenha dado para clarear um pouco, né? E trazer um pouco aí de como as coisas funcionam na prática, de como que uma solução de single sign-on funciona, como uma solução de multi-factor authentication funciona e como a gente pode combinar as duas, né? Vou passar aqui pelas perguntas bem rápidas. A parte de Keycloak, né, que perguntou da Red Hat, dá para fazer integração também com ele, tá? Com esse ambiente de single sign-on, né, que eu mostrei ali. Questão de FIDO, sim, dá para fazer com leitura facial. Então, o FIDO acaba utilizando muito a biometria, né, que tem no dispositivo. Então, esse mesmo fluxo que eu mostrei, daria para eu fazer com o Face ID da Apple. Então funciona. Inclusive a gente tem um outro caso que a gente mostra de vez em quando, é que eu não tenho um iPhone, mas fazendo com o Face ID da Apple, então com o próprio reconhecimento facial que tiver no dispositivo Android também, então ele utiliza o que tem disponível ali de biometria no dispositivo. Então funcionaria também esse fluxo. Tá? Então é isso, pessoal. A gente passou um pouquinho aqui do horário, a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha trazido aí um pouco de informação nova para vocês. Fico aí à disposição se alguém quiser entrar em contato mais tarde, tiver mais alguma dúvida. É sempre um prazer aí poder compartilhar com vocês. Então, boa noite a todos, boa semana.